Bom dia, pessoal. Estamos ao vivo aqui no canal do YouTube, mais uma vez, com o professor Rafael Silva. Essa gravação também vai para o podcast, Conversas Virtuais sobre Psicanálise, disponível no Spotify. Essa conversa também vai para o canal do professor Rafael. Eu recomendo que vocês visitem, que é... Fala aí o endereço, Rafa. Rafael Silva Letras no YouTube, tudo junto. Basta colocar www.youtube.com/Rafael Silva Letras, vocês me encontram lá. Exatamente. Recomendo muito o canal dele para que vocês tenham acesso aos estudos clássicos assim com hiper qualidade. Hoje a gente vai falar sobre o narcisismo, que é um termo muito importante na psicanálise, marca, né, uma passagem, praticamente a passagem para uma segunda tópica, chamada segunda tópica do Freud, né? Tem esse texto sobre o narcisismo e, claro, o texto O Eu e o Id, um pouco mais adiante, mas nesse texto sobre o narcisismo de 1914, o Freud estabelece o eu como sendo um objeto da libido. Vou falar disso depois que o Rafael apresentar as origens desse termo, né? Do mito, na verdade, que vão dar origem ao termo narcisismo. Então, a gente precisa entender quem é o Narciso, né? De onde vem essa história, e, como sempre, o Rafael vai ajudar a gente a desvendar. Então, vamos seguir a mesma dinâmica das vezes anteriores. O Rafael vai começar lá pelos clássicos, né, citando a biblioteca dos clássicos e mostrando para a gente de onde que vem o Narciso, e depois eu mostro como que o Freud se apropria do mito, né? E, claro, também como que o narcisismo ele vai seguir adiante na história da psicanálise, mudanças importantes desse termo, principalmente com o André Green e com o Laplanche. Quero citar algumas coisas que a gente vai sentir de mudança assim, a partir do Freud e depois dele, dentro da história da psicanálise. Então vamos ouvir o Rafa primeiro e a gente segue depois comentando a partir da psicanálise. Obrigado, Rafa, por mais essa parceria. Perfeito, obrigado, Fábio Belo. É sempre um prazer enorme estar aqui e ter essa interlocução com você, o seu público, as pessoas que têm pensado com você aí sobre psicanálise e temas tão importantes para nós nos dias de hoje. Como eu disse da última vez que a gente se encontrou, eu vou abrir essa apresentação com uma citação a Nietzsche, que me parece muito interessante para ilustrar, de certa forma, o que a gente tem feito nessa nossa proposta de leitura dos antigos à luz de questões contemporâneas, porque o Nietzsche, enquanto filólogo, ele frequentemente estudou os antigos, mas sempre com um olhar muito voltado para o presente, tanto que, no final da carreira, ele basicamente abre mão da carreira filológica e se torna filósofo inteiramente, por assim dizer. E nessa citação vocês vão ver como tem um jogo de olhar, né, um jogo do espelho, que, a meu ver, pode dar o tom desse encontro. É um trecho tirado de Opiniões e Sentenças Diversas, que está lá no livro Humano, Demasiado Humano 2, é o aforismo de número 218. Ele diz assim, a tradução aqui do Paulo César de Souza: os gregos como intérpretes. Ao falarmos dos gregos, involuntariamente falamos de hoje e de ontem ao mesmo tempo. Sua história, por todos conhecida, é um reluzente espelho que sempre reflete o que não se acha nele próprio. Usamos a liberdade de falar deles para poder silenciar a respeito de outros, a fim de que eles mesmos falem algo no ouvido do leitor meditativo. Assim, os gregos facilitam ao homem moderno a comunicação de várias coisas dificilmente comunicáveis e que fazem refletir. Então, sob a égide dessa epígrafe, eu começo aqui falando que Narciso, como a gente tem proposto, é uma figura absolutamente central para a compreensão de vários aspectos da modernidade, de discursos epistemológicos da modernidade, e é interessante tentarmos nos voltar para a sua apresentação, por assim dizer, lá na Antiguidade,
como uma figura da mitologia, e, como todas as outras vezes eu mencionei, há várias versões do mito de Narciso na Antiguidade. Eu não vou passar por todas elas aqui, mas o grosso é essa ideia, essa história de um personagem muito belo que nasce filho de uma divindade e, de alguma forma, tem o fado, né, tem o destino de não se apaixonar por ninguém, senão ele próprio. E aí, de certa forma, o encontro com a própria imagem estaria fadada a representar para ele a sua morte, porque um amor fulminante o tomaria. E é basicamente isso o grosso que aparece em várias versões da história, Pausânias, Conon, Filóstrato e outros autores da Antiguidade que basicamente aludem a essas linhas gerais da história, então, de uma pessoa que é incapaz de se apaixonar pelos outros, dada a sua beleza extrema, e, nesse sentido, ficar fechado em si mesmo. Mas eu gostaria de, nessa exposição, explorar precisamente o mito tal como ele aparece em Ovídio, nas Metamorfoses de Ovídio. Eu tive a ocasião de reler essa obra recentemente, e é impressionante como, embora o mote principal sejam essas metamorfoses que acontecem de humanos transformados em animais, humanos transformados em estrelas, humanos transformados em pedras, sempre devido à ação dos deuses. Então, tem um jogo ali de híbris, né, do excesso que é punido, eventualmente dos desmandos de um deus que culminam ainda assim em males para o mortal que foi vítima deles anteriormente, como a gente viu no caso de Medusa, né? Aquela versão que eu mencionei para vocês no nosso último encontro de Medusa, que está nas Metamorfoses. É fundamental entender como a noção de amor para os romanos guia essas transformações. E amor aqui não é entendido na forma cristã que esse termo ganhou ao longo dos séculos, mas é muito próximo, de fato, de um tesão, né, de um desejo profundo sexual, mas não apenas sexual, e que, por assim dizer, constitui uma força inelutável. Quando o amor toma um deus, um mortal, um animal, ele, de fato, não consegue resistir a isso, e Ovídio representa essa luta entre amor, enquanto um pathos, e o logos, sempre de forma muito pessimista, sugerindo que o logos é simplesmente um meio que a gente encontra para tentar justificar o pathos. Então, o logos não é uma força que consiga resistir ao pathos nas Metamorfoses de Ovídio, mas é simplesmente um discurso racional que tenta justificar a tomada do pathos. E aí, no livro 3 das Metamorfoses, quando o poeta está narrando os vários mitos da cidade de Tebas, entre eles, portanto, a chegada de Cadmo, o estabelecimento da cidade, toda a linhagem de Cadmo, dentre elas Penteu, né, Dioniso e vários outros, ele menciona Tiresias, o adivinho, que, como uma das suas primeiras tarefas, vai reconhecer o destino trágico de Narciso. E é fundamental para a gente entender a história de Narciso, me parece, o que é dito nessa passagem inicial. Porque Narciso é filho de Liríope, que é o nome de uma ribeira da Beócia, e que nessa história é estuprada por Cefiso, o nome de um rio dessa mesma região, e que, a partir desse ato de violência sexual, gera um filho, justamente Narciso. E essa informação sobre um ato de violência dessa natureza, que é muito comum nas Metamorfoses, né? Quem já leu esse poema sabe que cenas de estupro são muito frequentes, isso inclusive é um tema que tem sido estudado cada vez mais pelo pessoal que se dedica ao Ovídio, mas isso está na base do nascimento de Narciso e, portanto, na constituição das relações que ele e sua mãe vão estabelecer. O poeta é muito claro quando ele diz: apesar da violência sofrida por Liríope, eis ali um objeto que ela pode amar. Então, tem já uma noção de que, apesar do enorme dano que ela sofre com o estupro, Narciso vem para suprir uma espécie de falta, para entrar de alguma forma, se não como uma compensação, simplesmente como algo que pode, enfim, representar um objeto de amor para essa moça, para essa ninfa.
E aí, Lírio consulta Tiresias para saber se esse objeto de amor extremo que ela tem vai ter uma vida longa, para que ela possa se dedicar a ele continuamente. E o adivinho diz a ela que ele terá longos dias de uma velhice avançada se ele não se conhecer. E aí tem todo um eco de uma tradição bélfica, do conhece-te a ti mesmo, do que Aristóteles fala sobre o herói trágico na poética, que a cena de reconhecimento é fundamental para o enredo trágico, né? Então, o momento em que o herói se conhece, finalmente, tende a ser um momento de virada, ali, de peripécia no seu destino, e Ovídio está jogando com isso. Tá? Nessa sua versão, essa noção do se conhecer como um momento de virada é muito importante para ele. A narrativa, a partir daí, pula para quando Narciso já tem por volta de 16 anos. Ele se manteve intocado pela veemência de vários amantes, de várias amantes que declararam seu amor a ele até então. E é nesse momento que ele tem um encontro com uma ninfa chamada Eco. É muito importante esse nome porque essa vai ser uma etiologia, ou seja, uma explicação da causa do fenômeno acústico do eco. E segundo o poeta, Eco tem o destino que lhe é dado porque quando Juno tentava surpreender Júpiter em seus vários casos de amor extraconjugal, com ninfas, com enfim, divindades diversas do campo, Eco tentava preservar suas colegas, prendendo Juno por meio de uma falação. Então ela pegava Juno e começava a falar, e assim Juno se atrasava e não conseguia surpreender os atos de amor de Júpiter e suas amantes. E como punição, portanto, Juno faz com que Eco tenha o poder de fala reduzido e só consiga replicar as últimas palavras que seu interlocutor tenha pronunciado. Então isso justifica a ideia de eco como aquilo que é a repetição das últimas palavras pronunciadas num determinado espaço onde o fenômeno consegue acontecer. E é muito interessante porque quando Eco vê Narciso, ela já sofre desse mal, então ela, de alguma forma, já é desprovida de parte da sua subjetividade, ela não consegue se expressar plenamente, e ela contempla Narciso em silêncio, de longe, e é tomada por um intenso amor. Vejam como essa passagem é representada aqui na tradução de Paulo Farbous Alberto, que é uma tradução portuguesa muito boa, lá no livro 3, a partir do verso 379. Vejam que o poeta nos conta. Num certo dia, separado do seu grupo de fiéis companheiros, Narciso gritara: "Quem está aqui?" "Está aqui", respondera Eco. E ele fica estupefato. Dirigindo o olhar para todos os lados, berra em altos brados: "Vem!" E ela chama quem a chama. Olhando para trás, e de novo ninguém vindo: "Por que foges de mim?" grita. E quantas palavras diz, tantas recebes de volta. Ele insiste, e enganado pela ilusão da voz que responde, diz: "Anda para cá, vamos!" E Eco, que jamais haveria de ecoar qualquer outro som com mais prazer, "Vamos!" retorquiu. Para apoiar em pessoa as próprias palavras, saiu do bosque e avançou com o fito de lançar os braços ao ansiado pescoço. Ele, porém, foge e, ao fugir, exclama: "Tira as tuas mãos de cima de mim, antes morrer do que entregar-me a ti." Nada consegue ela retorquir a não ser: "Entregar-me a ti." Repudiada, esconde-se nos bosques e, com vergonha, oculta o rosto na folhagem. E desde então vive em grutas solitárias. Todavia, o amor permanece e cresce com a dor da repulsa. Então vejam, nesse trecho a gente tem uma representação dos enganos do som. Porque Narciso, de alguma forma pressentindo a presença de alguém ali, começa a procurar essa pessoa por meio da voz, e o eco das suas próprias palavras faz com que ele imagine que exista alguém ali que, de certa forma, é ele próprio, porque as palavras que ele pronuncia são as palavras que ele escuta. Contudo, quando, saindo do seu esconderijo, Eco se revela e se mostra uma outra pessoa, ao contemplar essa figura, que não é da ordem da mesma beleza que ele, né, ama, já, de certa forma, em si mesmo, ele a repudia, e a ilusão do som é desvelada, e aí a gente tem
por assim dizer, esse desenlace em que Narciso repele Eco. Mas é interessante ver esse episódio ainda da perspectiva de Eco, porque ela própria se deixa enganar por essa dimensão do som, na medida em que, imaginando ser correspondida por essas palavras, ou melhor, ser capaz de corresponder a elas, ela imagina que na identidade entre o que Narciso fala e ela responde, porque são ipsis literis, as mesmas palavras, haveria ali uma correspondência em termos amorosos. Mas o que Ovídio mostra de forma magistral é que as mesmas palavras pronunciadas por pessoas diferentes, se a gente quiser, em contextos diferentes, não são as mesmas palavras. Elas são diferentes e, por isso, não há uma correspondência efetiva entre Eco e Narciso em nenhum momento dessa história. Na sequência da narrativa, Narciso continua desprezando amores alheios até que, um belo dia, ele é, de alguma forma, diretamente amaldiçoado com essa ideia de ser destinado a se amar e não ter esse amor correspondido. E é nesse momento que o poeta vai narrar uma cena muito interessante em que ele está sequioso, então ele está com muita sede depois de uma caçada, vai matar a fonte vai matar a sede numa fonte e finalmente contempla a própria imagem. E é interessante a gente notar que essa aproximação entre o eco sonoro e o reflexo imagético é tornada muito possível na língua latina, porque a palavra imago pode ser usada tanto para se referir ao eco quanto para se referir ao reflexo. E isso, obviamente, é muito bem explorado aqui por Ovídio. E nessa nova cena, que eu não vou ler inteira com vocês, ela está lá entre os versos 413 a 435, eu vou ler apenas o início dela. Vejam como a gente tem a constituição de um cenário bucólico, mas que já traz elementos algo funestos dessa contemplação da própria imagem por parte de Narciso. Vejam lá, mais uma vez, na tradução do Farnhouse. Ali se estendeu o rapaz, exausto do ardor da caça e do calor, seduzido tanto pela beleza do local quanto pela nascente. Enquanto procura acalmar a sede, uma outra sede cresce, e enquanto bebe, arrebata-o a imagem da figura que vê. Ama uma esperança sem corpo, julga ser corpo o que é a água. E aqui eu pulo. Quantas vezes beijos vãos não deu àquela fonte enganadora? Quantas vezes não mergulhou os braços no meio das águas para abraçar o pescoço que vê e não se abraçou a si mesmo? O que está a ver não sabe, mas abrasa-se com aquilo que vê. E a mesma ilusão que engana os olhos enche-o de desejo. Crédulo, por que tentas agarrar em vão a fugidia imagem? O que desejas não existe. Sai daí e o que amas perderás. A forma que tu vês não passa de uma imagem refletida. Ela não tem substância. Contigo vem, contigo permanece. Contigo parte. Ó, se tu pudesses partir. Então vejam como aqui o engano sonoro da primeira cena é replicado num engano visual que Narciso comete ao contemplar a própria imagem e imaginar que no seu reflexo haveria uma outra pessoa, uma outra figura que é a quem ele dedica o seu desejo, e é nessa coincidência entre o eu que deseja e o outro desejado, que no final das contas é ele próprio, é que, de alguma forma, se manifesta a impossibilidade de saciedade do desejo de Narciso. Ele não consegue projetar sobre um outro capaz de responder por si próprio a esse desejo. Isso é representado pelo poeta como o destino trágico do seu amor, na medida em que não encontra um objeto alheio ao próprio sujeito. E, sem entrar em maiores detalhes, é a partir daí que, eventualmente, ele vai se reconhecer, ele vai reconhecer o próprio erro, e daí a dimensão trágica desse reconhecimento, quando ele se dá conta de que aquele que ele ama, que ele finalmente ama, que ele finalmente deseja, é ninguém menos que ele próprio. E nessa cena ele é representado de forma a literalmente morrer de amor, e Narciso morre efetivamente, suicida de certa forma, e assim se precipita o fim de Narciso. Enquanto ele exala os seus últimos estertores,
ali morrendo, Eco, mesmo lembrada do sofrimento que ela teve junto de Narciso, retorna para acompanhá-lo e fazer eco às suas últimas palavras de adeus. E assim ocorre a manifestação literal da morte de Narciso, em decorrência do amor infértil, que devota a si próprio, com uma especificação irônica do narrador. Segundo o narrador, mesmo no reino dos mortos, o espírito de Narciso não deixa de se contemplar nas águas do rio Estígio. Ou seja, para além de qualquer lição trágica que pudessem ter depreendido de suas vivências extremas, Eco e Narciso continuam a desempenhar seus papéis até o fim. Cada um deles segue fiel ao compromisso maior de não se trair e acaba arruinado para a verdadeira experiência do amor, que jamais pode prescindir do jogo entre sujeito e objeto, ou seja, nesse jogo que se constitui nas relações de reconhecimento de si mesmo e do outro. E na versão de Ovídio, portanto, desse mito, Eco é aquela que não consegue se reconhecer enquanto um sujeito pleno de desejo, projeta apenas seu desejo no outro, e Narciso é esse que não é capaz de reconhecer o outro enquanto um objeto de desejo, que permanece fechado em si mesmo. É por isso que essa versão do mito de Narciso em Ovídio precisa levar em conta as duas figuras, porque elas são, de certa forma, complementares. Aqui eu fecho, então, essa exposição sobre o mito de Narciso na Antiguidade, concentrado em Ovídio, e vou passar muito rapidamente sobre as apropriações modernas desse mito. Poderia fazer referência aqui às artes plásticas, que tem em Caravaggio uma representação muito importante, inclusive em termos de desenvolvimento da perspectiva. O problema da representação do reflexo é algo que atravessa as várias representações de Narciso. Isso aparece mais próximo de nós numa figura de Lucien Freud, que tenta representar o reflexo de forma frontal. Isso aparece no Dalí, que tem também o nascimento de Narciso, né, as metamorfoses de Narciso, algo assim, que representa muito bem essa figura de Narciso, não apenas a figura humana, seu reflexo, mas o próprio nascimento da flor, Narciso, que coroa, de certa forma, esse mito das metamorfoses lá na Antiguidade. E me parece, essa é uma hipótese que eu não vi exatamente defendida em lugar nenhum, é só um pressentimento que eu tenho, inclusive quero ouvir depois do Fábio Belo sobre isso. Me parece que o mito de Narciso, ele ganha muita força a partir de uma certa crise do sujeito. E por isso eu quero dizer o quê? Que a modernidade, sobretudo ali a partir do cogito de Descartes, da radicalização que se encontra no projeto filosófico de Kant, tem no sujeito moderno a condição de possibilidade de conhecimento do mundo, de experiência e, portanto, de conhecimento do corpo. E os séculos XVIII, XIX, tem muita confiança, de modo geral, nesse sujeito cognoscente. Só que as experiências traumáticas do final do século XIX, início do XX, então ali Primeira Guerra Mundial, depois a Segunda, vão colocar enormes obstáculos para esse otimismo na crença do sujeito como uma pré-condição de conhecimento da realidade, mesmo da constituição de uma realidade social. E me parece que resgatar a figura de Narciso, esse sujeito ensimesmado e cujo destino é trágico nessa medida mesma, me parece ser uma forma de tematizar essa híbris do sujeito moderno que se fecha, que se abre apenas na medida em que projetos de exploração, projetos de colonização, projetos de domínio do outro estão ali à sua disposição, mas nunca com uma abertura efetiva para esse outro. E me parece, portanto, que Narciso cumpre essa função de tematizar o destino trágico desse sujeito moderno. Tá? Então, a crise do sujeito moderno. Mas é uma ideia, não sei até que ponto isso se sustenta. Aqui eu termino a minha exposição agradecendo pela atenção de vocês, pela presença, e passo a palavra para o professor Fábio Belo, agradecendo mais uma vez por essa conversa. Valeu. Obrigado, Rafael. Muito, muito bom ouvir a narrativa mítica aqui, porque ajuda a gente, mais uma vez, né, a entender como que o Freud está se apropriando disso e, né, mesmo que não tenha sido Freud, né, a trazer o termo para a psicologia, então, de novo, lembrando, né, sempre que a gente está falando de uma derivação, para usar essa noção cara ao Laplanche,
né, uma derivação de um conceito, de uma ideia, de um mito, né, do campo literário para o campo das ciências psicológicas, né? Então, essa derivação acontece metonimicamente, metaforicamente, né? Tem uma transposição de um campo ao outro que exige, né, essas transformações. A hipótese final do Rafa, vou comentar, né, se o aparecimento dessa noção, né, que tem a ver, que aparece no final do 19, né, quem começa a utilizar esses termos são dois autores citados pelo Freud, né, Paul Necker, em 1899, e o Havelock Ellis, também mais ou menos na mesma época, né, 1890, 1895. E o Freud, né, ele pega esses termos que estavam aparecendo ali nos manuais de psicopatologia. O narcisismo começa a aparecer no final do 19 para dizer de um apaixonamento excessivo por si mesmo, né? Então, o narcisismo articulado à perversão. Primeiro uso do termo, né? Não freudiano, mas que o Freud captura. E captura para dizer que não é uma perversão exatamente, né? Pode ter esse destino, né, do sujeito apaixonado por si mesmo, né? Mas o Freud, nesse texto de 14, né, 1914, ele vai dizer que o narcisismo, esse investimento libidinal no eu, né, o investimento libidinal nesse objeto que tem que ser constituído, ele tem destinos muito variados, muito múltiplos, né? Não só esse destino da perversão, então ele não nega esse destino, né? Eu posso me apaixonar por mim mesmo de tal maneira a morrer, né? E esse elemento da morte tem que ser recuperado, porque de imediato, assim, quando a gente fala de narcisismo, a gente pensa no narcisismo de vida, já pensando aqui com o André Green, né, e a distinção fundamental que ele vai trazer entre narcisismo de vida e narcisismo de morte, né? Quando a gente fala de narcisismo, é narcisismo de vida que vem. O sujeito é muito narcisista, né? Senso comum, quer dizer, ele investe muito em si mesmo, ele acredita muito em si mesmo, ele é muito egoísta. Então, narcisismo como um quase sinônimo de egoísmo, né? Mas, como o Rafael lembrou, esse mito ele tem que ser articulado à morte. A gente tem que lembrar o tempo inteiro, né, na clínica, né, na metapsicologia, que narcisismo tem muito a ver com a morte, né? Necessariamente, ele não consegue se desligar completamente do mortífero, né? E a novidade que o Rafael trouxe, eu acho que isso, né, o Freud não menciona em nenhum lugar, é que o narcisismo tem um ponto de cegueira, né, que o Tiresias coloca lá, que você não pode conhecer a si mesmo, né? E que é o ponto exatamente contrário ao ponto da análise, né? Se a gente pega, na minha hipótese particular aqui, com Foucault, né, a história da psicoterapia começa nessa luta, né, dos gregos em torno desse mandamento, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Então, a história da psicoterapia começa aí, né? Então, o narcisismo ele precisa efetivamente se conhecer. E isso implica, de fato, como o mito está dizendo, num certo risco de morte, né? Se conhecer necessariamente, né, vai levar o sujeito a morrer, né? A morrer enquanto uma identidade, enquanto crença numa imagem, crença na sua própria voz, crença nisso que é próprio, que ele acha que é próprio dele, né? É isso que está começando a aparecer. Então, ao mesmo tempo, Rafa, assim, eu iria concordando com você, mas complementando com um paradoxo. Ao mesmo tempo o nascimento do sujeito moderno, burguês, sujeito singular, muito ligado a uma identidade singular. A gente está vendo isso no 19. E esse nascimento ele já é marcado pela crise, porque ele é necessariamente um projeto hiperaberto. Ele começa sem as referências. As referências, né,
basilares assim de uma identidade sólida e garantida, né, desaparecem também. O projeto burguês é paradoxal, né? Ele ao mesmo tempo nos dá todas as garantias de que a gente pode ser o que quiser, né? Um projeto aberto, de singularidade, de você não depende do seu sangue, da sua origem, da sua religião, você pode ser o que quiser. Mas ao fazer isso, paradoxalmente, ele nos deixa em mar aberto. Esse projeto nos deixa em mar aberto. Então, eu posso ser, inclusive, não ser. Eu posso, inclusive, ser alguma coisa que eu não reconheço, que eu posso cair nas malhas de uma alienação brutal. Então, aparece no mesmo período, né? Essa noção de narcisismo, fortíssimo, né? Noção, e aparece mais ou menos no mesmo período, muito forte no pensamento marxista, a noção de alienação. Então, eu faria, né, se a gente pudesse brincar aqui, né, se uma etiologia, né, uma genealogia, na verdade, né, desses conceitos bem par e passo, sabe? A ênfase e o desejo da busca da identidade, né? E o reconhecimento crítico e muito angustiante, né, de que essas identidades são muito porosas, são muito enganosas, são muito fluidas, né? E estão sempre fazendo referência ao outro, né? Como Marx vai mostrar. Então, de início, isso, né? O Freud está ali em 1914, vou ficar bem concentrado nesse texto, né? Depois passo rapidinho para como que ele vai se desenvolvendo, né? O conceito vai se desenvolvendo. O uso do termo narcisismo, esse é um elemento importante para a gente lembrar, historicamente, tem a ver com uma discussão que o Freud estava tendo com o Jung sobre as psicoses. O Jung gostou muito de uma biografia escrita por um cara chamado Schreber. Era um juiz de direito da Alemanha e tal, e esse cara escreve umas memórias de um doente de nervos, é assim intitulada a memória dele, essa biografia, na qual ele relata um surto psicótico gravíssimo, né? E os surtos, na verdade, do adoecimento dele. O Jung gostou muito desse livro, entrega para o Freud e falou assim, olha, precisamos falar sobre a psicose, né? Freud nunca tinha, né, falado muito sobre as psicoses, aliás, nunca foi uma clínica cara ao Freud, né? O Freud nunca arriscou atender psicótico, né? Isso só vai acontecer muito mais tarde, né, com os kleinianos, lacanianos e tal. Mas o Freud não hesitou em falar um pouco, né, sobre uma metapsicologia da psicose. A conversa estava num pé que era o seguinte: o que é a psicose, né? O Freud precisava dar uma resposta para o Jung, e o Jung começou a criticar a teoria sexual do Freud. A ideia era, para o Jung, a libido, na verdade, não é sexual. A libido é uma força psíquica que pode fazer com que o sujeito seja tão introvertido, ou seja, esse investimento cai sobre si mesmo, de tal maneira que ele perde contato com a realidade, né? Então é uma força de vida, é uma força psíquica vital, né? A crítica do Freud vai ser sempre na direção de não é uma força vital, é uma força sexual. A pulsão é sexual, a pulsão veio do outro, a pulsão ela tem uma eroticidade que não é tão fluida como o Jung está querendo pensar, né? E é por isso que ele vai escrever o Narcisismo, para dizer o investimento que o eu pode fornecer para si mesmo é sexual e vai ter os destinos sexuais que a gente encontra. Quais são esses destinos? Então, patologias do eu, né? Destinos das transformações do eu. A hipocondria, ele cita em primeiro lugar, então esse afeto esquisito de que a gente pode estar doente, tem uma dor, tem alguma coisa no nosso corpo que a gente não sabe localizar exatamente, então essa loucura do corpo, né? As psicoses, a perda de contato com a realidade externa e um hiperinvestimento em si mesmo, né? Mas ele termina dizendo o amor e as
vicissitudes da paixão, né? Inclusive o apaixonamento por si mesmo, nos reflexos que isso pode ter no outro. Então ele vai falar da escolha objetal narcísica, né? Eu escolho um objeto de amor porque eu me identifico com o objeto. Eu quero ser o objeto. O objeto é algo que eu fui, que eu sou ou que eu gostaria de ser, né? Então é isso que me faz apaixonar pelo objeto. Essa escolha narcísica é uma escolha pelo espelho também. Isso é um dos destinos do narcisismo. Então Freud vai mostrando que o narcisismo é muito sexual. Ele não é pouco sexual, ele não é uma força vital como o Jung estava querendo apontar, e que essa fuga da realidade nas psicoses, na verdade, né, é explicado também pela mesma lógica, né, que o Freud quer estabelecer. No texto, ainda vale a pena ler uma passagem que é a seguinte: um egoísmo forte constitui uma proteção contra o adoecer. Então, primeira frase, né, um egoísmo forte, ou seja, eu tenho que investir no meu eu tenho que investir nas minhas fronteiras, isso é importante contra o adoecimento psíquico. Mas, no último recurso, devemos começar a amar a fim de não adoecer. E estamos destinados a cair doentes se, em consequência da frustração, formos incapazes de amar. Então, essa frase eu acho maravilhosa, né, do Freud, assim, de que a gente precisa de narcisismo para se proteger, amar a si mesmo, o egoísmo, né, saber das suas fronteiras. Mas se a gente, em decorrência da frustração, for incapaz de amar o outro, a alteridade mesmo, a gente está destinado também a ficar doente. O Freud está tentando fazer no texto o tempo inteiro essa balança entre libido objetal e libido narcísica, né? O que é investimento em mim mesmo, o que é investimento no outro. Como que essas coisas, elas parecem, à primeira vista, um tipo de sistema de caixa d'água, né? Que quanto mais eu invisto no outro, menos eu invisto em mim. Quanto mais eu invisto em mim, menos eu invisto no outro. Então, a princípio, parece isso, esse sistema hidráulico. Mas o Freud vai mostrando no texto que, no apaixonamento bem-sucedido, por exemplo, eu invisto muito no outro, mas se o outro ele retribui a paixão, eu vou lá em cima. Então, não é esse sistema hidráulico tão, né? Mas no apaixonamento mal-sucedido, no luto, né, na dor da perda do amor, é isso, né? Na dor física, e o Freud vai usar a dor física como modelo para pensar na dor da paixão, inclusive, ele vai citar um poeta, né? A alma do poeta absolutamente imersa no orifício do molar. Então você está com uma dor de dente ali, você não consegue investir a libido em lugar nenhum mais. Sua libido externa, né, objetal, desaparece. Porque ela vai toda para a dor de dente. A mesma coisa vai acontecer com a dor psíquica causada pelo apaixonamento. Então Freud ele fica brincando com isso, assim, olha, às vezes dá essa impressão mesmo, libido objetal cresce, eu estou apaixonado, minha libido narcísica vai lá embaixo. Não invisto mais nada em mim, eu fico só pensando no outro. Mas e no amor bem-sucedido? Né? Quando eu sou amado e reconhecido por quem eu amo? Né? E na libido narcísica, na escolha objetal narcísica? Quando eu escolho um objeto que é a minha cara, que é o que eu sou, ou o que eu gostaria de ser, né? Ou um pedaço do que eu sou, né? O que eu gostaria de ter sido, aquilo que eu fui. Né? E se eu me apaixono por mim mesmo via objeto, por meio do objeto? Também a gente vai ter que falar dessa hidráulica, né? Problematizar essa hidráulica. Então, é isso que o Freud faz nesse texto. Ele problematiza essa hidráulica. Ele, de alguma maneira, vai dizendo que é a mesma libido. A libido ela vai só se diferenciando, né? Em libido narcísica e libido objetal. Freud, em 1914, então, ele está inventando
algo que é próprio, né, da ideologia burguesa, vamos lembrar desse contexto histórico-político, né, que nós temos um eu a ser tomado como objeto. Esse é o paradoxo maravilhoso que o Freud está começando a descrever, né? O eu não é algo natural, inato, que está lá desde o princípio. Segunda passagem que eu vou ler, que eu acho que é a mais citada do texto, é a mais importante. Ele diz o seguinte, no tocante à primeira questão, posso ressaltar que estamos destinados a supor que uma unidade comparável ao eu não pode existir no indivíduo desde o começo. Primeira vez na história que isso aqui é falado, gente. Assim, o eu não existe desde o início. O eu tem que ser desenvolvido. As pulsões autoeróticas, contudo, ali se encontram desde o início, coisa que o Laplanche vai criticar pesadamente, né? Mas, então, as pulsões estão ali desde o início, sendo, portanto, necessário que algo seja adicionado ao autoerotismo, uma nova ação psíquica. Essa é a expressão do Freud. Uma nova ação psíquica a fim de provocar o narcisismo. Então, a ideia do Freud é as pulsões parciais estão todas ali, oralidade, analidade, voyeurismo, exibicionismo, a pele, enfim, todas as pulsões parciais ali soltas, dispersas, não integradas, né? E uma nova ação psíquica vai acontecer. Grande discussão de mais de 100 anos sobre o que é a tal nova ação psíquica, né? É o olhar do outro, é o abraço da mãe, né, a linguagem. O que é isso que vai dar o contorno para a criança, para que essa dispersão pulsional se organize num todo integrado, numa integração homogênea, estável, que a gente vai chamar de eu, né? Então a gente vai discutir isso, o que é a nova ação psíquica, mas o que o Freud está tentando mostrar é o eu não existe desde o início, ele tem que ser inventado, ele tem que ser criado. E ele vai problematizar isso no final do texto, e aí termino para a gente fazer uma troca de bola, dizendo, não tem só um eu. Esse processo de formação do eu, ele é múltiplo. Ele forma um eu ideal do início, um bebezinho que está muito ali preso àquilo que a gente pode chamar de autoerotismo. Então, um eu ideal assim, que é praticamente perfeito. Então, pensar num narcisismo primário, né? O Freud começa a derivar os conceitos a partir daí, né? É como se o eu ideal fosse uma primeira imagem absolutamente integrada, absolutamente independente do outro. Essa imagem própria do mito mesmo, né? De recuperação do mito, que é Narciso completamente apaixonado por si mesmo, fixado na sua imagem, impossível de se desprender, né, da sua imagem, ir em direção ao outro. O eu ideal, ideal do eu, né? O eu enquanto objeto, são essas derivações que começam a aparecer, né? E aí, para terminar, lembrar o Caetano Veloso, né? Narciso não acha feio aquilo que não é espelho, né? Contra Caetano, infelizmente, né? Eu tenho que ser contra Caetano, até para lembrar do mito, para trazer a clínica psicanalítica, né? Essa reflexão sobre o ideal do eu, o eu ideal, o narcisismo como objeto, vai mostrar na clínica que, como o mito mostrou desde o início, que tem algo de mortífero e radicalmente mortífero no narcisismo, né? Existe uma possibilidade muito alta da gente se odiar, da gente odiar a nossa própria imagem, da gente querer destruir a nossa imagem, da gente investir os afetos, né? Como o eu é um objeto, ele está sujeito às mesmas vicissitudes pulsionais de qualquer objeto. Então o eu pode ser amado, pode ser odiado, pode ser invejado, pode ser destruído. O eu vai ser um objeto como outro qualquer. E na melancolia, nas depressões,
né, a gente vai ver um ódio constante dirigido ao eu. Então, a gente perde, de uma vez por todas, uma garantia de saber, assim, o que é o eu mesmo. Qual que é a, né, efetivamente, uma garantia, assim, do que é o eu. Né? Qual parte de mim que é minha mesmo, que brotou. Né? Então, eu queria terminar dizendo isso, assim, não há nenhuma garantia, de fato, né, de que o narcisismo seja um amor, né, garantido por si mesmo. Né? É preciso ouvir os gregos, retomar os gregos, né? E lembrar, tem alguma coisa nesse amor, nesse apaixonamento por si mesmo, que é mortífero, que leva à morte. Né? Não só pela questão da impossibilidade de se relacionar com o outro, né? O horror a se relacionar com o outro, mas no narcisismo mesmo, nesse amor próprio, né? Tem alguma coisa de mortífero que a gente precisa voltar. Né? Então, eu queria falar um pouquinho disso, mas vamos fazer girar aqui a bola. Então, era isso. O César está pedindo para a gente fazer uma live sobre o apolíneo dionisíaco. Acho que a gente vai falar disso no Patos, na última, né? Um pouquinho? Sim, deve entrar um pouquinho sobre isso, sim. Uhum. Enfim, na minha apresentação eu pretendo falar sobre como a poesia tematiza o patos de forma, a meu ver, mais aberta e, nesse sentido, mais atenta à realidade do patos, na, digamos, vivência humana, do que a filosofia, sobretudo platônica. Eu vou tentar contrapor isso, né? Então, uma tradição de platonismo dentro do pensamento que vai opor logos a patos de forma muito estrita, e a poesia que vai se abrir a essas afecções possíveis, de forma mais atenta, eu acho. Perfeito. Muito bom. E Dionísio é patos, né? Se a gente para pensar assim, Dionísio é essa afecção que vem de fora, toma, levando ao êxtase, que é uma saída de si, e, portanto, a execução daquilo tudo que está de alguma forma em nós, mas que nunca consegue se manifestar enquanto nós estamos em nós mesmos. Exato. Só para retomar isso, Rafa, eu queria te ouvir também, quem vai retomar esses termos, assim, enquanto quase conceitos, né, um tipo de organização, por assim dizer, da vida, é o Nietzsche, né? O apolíneo e o dionisíaco, né? Isso vai ser meio que organizado pelo Nietzsche, né? Sim, aí, exatamente. Queria te ouvir isso, e aí articular isso com o narcisismo, por exemplo, é ótimo, é fácil, né, nesse sentido de que existe um movimento apolíneo. Então, a gente pensa em narcisismo, a gente pensa no apolíneo, que é aquilo que liga, aquilo que está organizado, aquilo que está estável, aquilo que é solar, né? Que é aquilo que aparece, aquilo que está mais na ordem da consciência. E aquilo que contra o narcisismo luta, as pulsões parciais, né? A dispersão, o desejo sem identidade, seria o dionisíaco. É isso? Você, né, consegue agora, assim, de imediato, falar mais um pouquinho? Consigo. A questão do dionisíaco e do apolíneo, ela aparece na tradição filológica alemã desde por volta de 1825, mais ou menos, quando a gente tem alguns estudos de alguns estudiosos importantes, mas dentre eles o Otto, tem um outro depois chamado Velka, que vão tentar explorar a dimensão religiosa do apolíneo e do dionisíaco, porque o culto a Apolo, embora a princípio a gente valorize muito essa dimensão solar, ela era complementada pelo culto a Dioniso, mesmo nos mesmos templos. Então, por exemplo, em Delfos, que é o mais famoso templo dedicado a Apolo, durante os 3 meses de inverno, o culto deixava de ser em honra a Apolo e passava para Dioniso, inclusive com toda uma mudança dos cantos, dos ritos que eram realizados ali. E esses estudiosos estão tentando entender o porquê disso. O Nietzsche vai se apropriar dessas discussões e, apoiado na filosofia do Schopenhauer, então, né, do mundo como representação e vontade de representação, de certa forma, né, de onde ele vai tirar depois vontade de poder, ele vai tentar ver o apolíneo e o dionisíaco como 2 grandes forças que movem o ser humano.
E aí, lá no Nascimento da Tragédia, a sua hipótese é que o apolíneo, isso que é mais da ordem da imagem, do que há de plástico, do espacial, portanto, é uma tendência da ordem, então do racional. Mas a essa tendência se faz acompanhar e, ao mesmo tempo, resistir sempre uma outra, que é da ordem do dionisíaco, que é da noite, do som, do tempo, portanto, e que, nesse sentido, resiste ao apolíneo, mas o complementa, engendrando, na sua leitura histórica, a tragédia como manifestação poética, musical dos gregos antigos. Perfeito. Você vê que e aí isso é muito apropriado depois, né? Super, super. Assim, me parece a mesma matriz, né, te ouvindo, né? É a mesma matriz de pensamento que vai formar a psicanálise, né? Essa coisa conflitiva, beligerante, né? Existe uma certa metafísica, né? No sentido de uma crença de que, no fundo, o ser se divide em dois tipos de funcionamento geral, né? São dois funcionamentos. Perfeito. Não é isso? Né? Acho que essa matriz metafísica, por assim dizer, né? De uma metafísica da guerra, do conflito, trágica, uma metafísica trágica, ela é a mesma matriz de pensamento que vai fundar a psicanálise também, né? A psicanálise, eu acho que ela está bebendo aí, né? É o Schopenhauer, é o Nietzsche, são os gregos, né? Então, assim, quando a gente vai falar, né, acaba chegando nas últimas concepções, né, do Freud, pelo menos, o pensamento ali desse autor específico, né, quando ele vai falar não só dos conflitos internos do narcisismo, eu ideal, eu, super-eu, né, ideal do eu, mas também no segundo momento, mais radical ainda, pulsão de morte, pulsão de vida, né, ele parece retomar os aspectos mais centrais, assim, dessa matriz de pensamento, né? Assim, tem uma força que organiza, que deixa as coisas integradas, estáveis, né? E uma outra força que desorganiza, que é caótica, que, né, tem a ver com as pulsões parciais, etc. Então, só para retomar isso, assim, o narcisismo me parece um elemento, acho, né, metapsicológico tão importante, porque vai tentar exatamente fazer uma composição dessas forças, né? De um lado, a pulsão sexual de morte, como o Laplanche vai apontar. Então, por que o Laplanche é contra esses instintos autoeróticos, né? Por que o Laplanche está dizendo que não estão lá desde o início, né? Pelo simples motivo que o Laplanche está insistindo que aquilo que vai ser o sexual vai ser depositado pelo adulto no bebê. É preciso uma relação anterior. Então, o narcisismo, ele nunca é primário, né? A relação é anterior, a relação com o outro, a alteridade é anterior. O que o Freud consegue perceber, com razão, é que, no início, esses investimentos do adulto vai para a boquinha, vai para os genitais, a zona anal, nos cuidados, né, na limpeza do bebê, vai na pele, no abraço, no olhar, no carinho, né? Tudo isso fica espalhado, essas excitações ficam espalhadas no corpinho do bebê. Essas excitações espalhadas são as pulsões autoeróticas, excitações depositadas pelo adulto lá. Elas não estavam lá desde o início. Por isso elas ganham esse caráter dionisíaco, esse caráter, né, dispersivo. É contra esse esparagmos inicial, esse despedaçamento inicial, que o narcisismo vem fazer frente. O narcisismo vem fazer frente a um despedaçamento necessário, próprio de um corpo, de um bebê, que não tem uma unidade inata, não tem uma unidade, uma integração inata. Essa integração ela tem que ser feita muito, muito lentamente, né? Então, outros autores, como o Winnicott, por exemplo, né, eles vão trabalhar insistentemente nessa ideia de integração, não integração, desintegração. A ideia de narcisismo em Winnicott, por exemplo, está muito vinculada à ideia de integração dessas pulsões, integração psicossomática.
Integração psicossomática, veja o que o Winnicott vai insistir na obra dele, assim, muitas e muitas vezes. A gente não nasce com essas coisas integradas, psicossomático, onde que cabe a alma da gente, onde que a gente reconheceu o nosso próprio corpo, né? O Winnicott vê com assombro, né? Ele é pediatra, né, de origem, vê com assombro a descoberta da mãozinha quando o bebezinho descobre a sua própria mão. É preciso retomar esse assombro de que de repente você se dá conta de que você tem uma mão, um pezinho, um corpo, uma força. Essa descoberta do minha mão, né? Essas primeiras descobertas do eu enquanto corpo, né? Que são correlativos àquilo que ele vai chamar de not me possessions, umas possessões não eu, né? O reconhecimento de que o objeto existe fora de mim, de que eu não sou o objeto, né? Tudo isso é um processo tão lento e provavelmente tão inacabado. Onde que eu começo, onde que eu termino, o que que eu sou, o que que eu não sou, né? Junto disso, a conversa, né, sociológica que o Marx está propondo, que é: vocês não sabem o que que vocês são. A gente não sabe o que que é. Vocês precisam desconfiar do que vocês são. A noção de alienação começa a aparecer assim com tanta força aí, porque ele vai dizer exatamente, em outros termos, né, o que o Freud está dizendo. Olha, é o olhar do outro que te constitui. Se você não trabalhar isso, né, se você não tiver coragem de trabalhar isso, você fica alienado a esse olhar do outro, né? O que dá para discutir, e aí queria te ouvir, Rafa, assim, eu vou trabalhar o olhar do outro para desconstruir essa imagem, né, que o outro tem de mim, meu nome, né, meu gênero, minha raça, isso que me foi endereçado quase como injunções, né, do que eu devo ser, do que eu devo pensar, do que eu devo sentir. Então eu trabalho isso para desconstruir, né, para de alguma maneira desfazer isso e refazer, né? No mundo grego, eu fico com a impressão também, lendo principalmente Foucault, hermenêutica do sujeito, né, já existia esse trabalho também, não existia, assim, de uma certa desconstrução de si mesmo, né, cuidado de si, conhecimento de si, né, para chegar a um determinado lugar. Mas uma dúvida que eu tenho, aí queria te ouvir, é que, de maneira geral, o Foucault vai colocar uma longa genealogia, né, nesse cuidado de si, o saber de si, mas de maneira geral, pelo que eu entendi do curso dele, esse cuidado de si estava articulado à experiência religiosa grega, né? Eu precisava me conhecer melhor para conhecer a minha alma, para me aproximar do divino. Tinha isso, assim, isso era o central no pensamento grego, assim, existia um espaço para uma identidade não religiosa no pensamento grego. Você sente que... Porque o projeto psicanalítico é uma identidade ateia, né? Uma identidade não religiosa. Tipo, você vai conhecer a si mesmo para conhecer o umbigo, para conhecer o obscuro, para reconhecer essa ideia de que você não tem fundo, na verdade. O grego não, o grego vai se reconhecer para reconhecer o divino, para conhecer a essência, algo que é a sua natureza que você deve reconhecer. Existe, é isso mesmo, essa leitura correta ou não? Eu vou te responder logo mais, mas eu só queria comentar antes o que você disse sobre o Winnicott, ou a partir do Winnicott, que me parece muito preciso e importante para essa nossa discussão. E para mencionar isso, eu faço referência àquela frase famosa do Freud, né, de que os poetas intuem as verdades sobre o ser humano, que nós, psicólogos ou psicanalistas, vamos depois perseguir, sempre muito atrás dessas intuições, tentando fazer a coisa de forma mais científica. Isso é muito legal porque, de fato, se a gente para pensar no que é o pensamento analítico dos antigos e o comparar com representações poéticas ou artísticas de modo geral, há sempre um descompasso.
E esse descompasso, no caso do trecho de Ovídio, ele é interessante porque muito pouca referência ou muito pouca atenção é dada a esse verso que eu mencionei para vocês, que é quando a ninfa Liríope dá à luz a Narciso. E o verso de Ovídio diz assim: Infantem nymphis iam tunc qui posset amare. Então nasceu um infante que, enfim, a ninfa poderia amar. Esse poderia, enfim, amar, ele é muito emblemático porque ele faz referência à violência que ela sofreu e me parece, de alguma forma, prenunciar isso que o Winnicott vai dizer, que é um recém-nascido, ele não se constitui a si próprio, né? Ele tem, obviamente, um aparato psíquico nascido, por assim dizer, mas a sua constituição efetiva se dá nas relações com o outro. E no caso de Narciso, esse outro é uma mulher que foi violentada e que deposita uma carga enorme de desejo sobre esse filho que nasce e que ela pode, enfim, amar. As palavras são muito emblemáticas ali. E aí, nesse sentido, me parece que, de certa forma, uma genealogia de Narciso pode ser buscada nesse ato de violência, sabe? Como se houvesse ali uma superdeterminação da relação mãe-filho a partir da violência anteriormente sofrida. E isso nem sempre é reconhecido assim por quem se volta para esse mito, porque é um verso, mas me parece que é um verso bem significativo, sabe? Fundamental. Com relação à sua pergunta, eu diria que sim, há uma tradição dentro do pensamento grego, uma tradição não hegemônica, eu diria, que se funda nessa injunção do oráculo de Delfos, conhece-te a ti mesmo, né, Gnosis Salton, que estava de fato inscrita num dos pedestais lá do templo em Delfos, e tem uma dimensão, portanto, religiosa fundamental, que vai ser muito explorada pela tragédia. Se a gente lembra das lições de Aristóteles, frequentemente a tragédia se desenvolve a partir de uma ignorância do protagonista, ele não sabe quem ele é, quais são as suas relações de parentesco ou amizade e de inimizade, e por conta disso comete uma série de ações que depois vão ser vistas como tabus horrendos. Édipo sendo o caso paradigmático. Sim. Ele mata um desconhecido na estrada, desposa uma rainha viúva, depois vai descobrir que esse desconhecido não apenas era rei de Tebas, então ele era um regicida, mas era seu próprio pai, ele é um parricida, e que a viúva, portanto, era sua mãe, ele é um incestuoso. E aí está feita a tragédia. Por oposição a essa ideia, portanto, tem esse mandamento do conhece-te a ti mesmo para evitar, por um lado, cometer ações excessivas com relação ao Deus ou às divindades, então evitar incorrer em híbris. Me parece que o que está no caso, em jogo no caso do templo de Apolo em Delfos é sobretudo isso. Conheça-te enquanto ser humano, conheça-te os teus limites enquanto alguém que não é divino, mas alguém que também não é animal. Então saiba respeitar esses limites, mas isso vai ser evidentemente explorado pela tragédia e depois muito mais por Platão, que tem um jogo importante a partir da figura de Sócrates. Sócrates teria sido reconhecido pelo oráculo de Delfos como o mais sábio dos homens, e ele diz: como eu sou sábio, se eu nada sei. E aí essa espécie de dúvida fundamental de Sócrates, né, uma espécie de não conheço absolutamente nada e isso faz de mim alguém sábio, que vai ser então pesquisa levada a cabo por ele depois, entrevistando várias pessoas pretensamente sábias e mostrando que o conhecimento delas não significava nada, porque ele era inseguro, ele era muitas vezes errôneo. Vai fundar, então, uma tradição filosófica importante, que tem nessa figura de Sócrates o seu ponto de partida, mas que vai dar derivas muito discrepantes. Assim. Se o platonismo é o principal, né, digamos, representante da tradição socrática, a gente tem os cínicos, a gente tem depois os céticos, a gente vai ter toda a tradição de filosofia helenística, os estoicos, que, de alguma forma, remontam a Sócrates como essa figura do conheça-te a ti mesmo. E aí eu acho que o Foucault tem toda a razão de dizer que essa busca do sujeito entre os gregos já existe. Eu só faria, né, aqui a ressalva de que ela não é hegemônica em termos de sociedade, né? Então poucas são as pessoas que se dão a esse tipo de investigação, né, que estão dispostas a se colocar em questão, e o destino de Sócrates
que a morte, né, a condenação à morte pela democracia ateniense não é meramente simbólico, ele é muito representativo do que isso significava para essa sociedade. Então, colocar a identidade em questão não é algo bem visto, não é algo incentivado. Sim. E, a mais, eu diria que sempre tem um fundo nessa busca, que é essa relação com o divino, essa relação com o animal. São, digamos, categorias para além das quais dificilmente um grego ultrapassou. Entendi. Muito bom, muito bom. Eu queria retomar também essa questão que você trouxe, que eu acho que, né, eu não conhecia e não sabia, que eu acho que é importante, a Liríope, né? Mais uma vez, né, Rafa, assim, a gente falou do estupro na Medusa, né? Tem uma tradição, né? Eu lembro que a gente fez com PDL sobre Íon, né? O Íon do Eurípides, que também é uma história de estupro, né? A Creusa é estuprada por Apolo, né? E gera um bebezinho, né? Que é o Íon, né? E que ela abandona numa gruta, né? E esse Íon vai ser salvo, né? Pelas sacerdotisas do templo de Apolo, enfim, até que ele reencontra, né, a mãe, e Creusa quer uma compensação, né, pelo estupro e tal. Enfim, as histórias de estupro são muito recorrentes, né, no mundo grego e tal. Mas esse detalhe que você trouxe, né, de que ela poderia amar, né, agora, né, pela primeira vez, ou, né, finalmente, né, dá uma sensação assim, né, de que, nossa, agora finalmente eu posso amar alguém, né? Traz um pouco o que o Freud vai também trazer já nesse texto de 1914, mais para o final do texto, que ele vai falar o seguinte: o narcisismo, ele só pode ser compreendido também numa dialética com o narcisismo dos pais. Eu não consigo entender o narcisismo da criança sem pensar o narcisismo dos pais revivido, reencontrado, recolocado em cena pela criança. A criança chega, o meu narcisismo, o narcisismo dos adultos, é reaberto. Então, meu filho vai ser o nadador que eu não fui, o intelectual que eu não fui, né, o príncipe que eu não fui. Minha filha vai ser a princesa, vai ter tudo que eu não tive. Eu vou dar agora, né? E, obviamente, isso é o lado positivo do narcisismo, mas também o lado negativo, né? Todo o narcisismo dos pais negativo, que também vai ser reaberto, né? Meu filho é o reaparecimento de mim enquanto parasita da minha mãe, né? Bosta do meu pai, né? Excremento, né, dos meus pais. Meu filho também vai aparecer nesse lugar. Então, assim, narcisismo de vida, narcisismo de morte, né? Então, retomar essa história da Liríope é super importante, né? Não só, mais uma vez, né, para lembrar que os gregos eram muito machistas, né? Que o estupro era algo, né, tão comum, né, quanto provavelmente é no Brasil hoje, né? Lembrando a última live, né? Um estupro a cada 8 minutos no Brasil hoje, né? Hoje, a gente está falando hoje, dados hoje, né? Que é normal. Tem uma normalização absurda desse tipo de coisa, né? E que gera, e aí, só entre parênteses aqui, uma lembrança de um capítulo chocante, assim, de um livro que eu adoro, chamado Longe da Árvore, do Andrew Solomon, que ele relata, num dos capítulos, os filhos de estupro, né? Que é um problema clínico, assim, espinhosíssimo, né? Tipo, quais são os destinos e vicissitudes, né, das crianças que são filhos de estupro? Né? Das mães, né? Obviamente, dos pais, né? Como é que se dá a relação aí no triângulo, né? Quando o triângulo é estabelecido pelo estupro, pela violência sexual contra as mulheres, né? Então, o Solomon vai explorar várias entrevistas e é genial o estilo de escrita dele, porque ele vai mostrar a pluralidade da clínica. Tem mãe que finalmente vai amar o bebê, que vai odiar o bebê, que vai doar o bebê, né? Não vai conseguir abortar, etc, etc. Enfim, os destinos múltiplos desse evento trágico, né? Mas eu acho que é importante retomar a Liríope só para lembrar disso, né? Assim, não tem narcisismo se não tiver investimento do outro,
né? O texto que começa, inclusive, a genealogia da lógica, dessa lógica, eu sou aquilo que o olhar do outro me constitui, a lógica disso, eu sou o que o olhar do outro me constitui, está num texto do Freud sobre Leonardo da Vinci, né? Que pensa numa mãe, né? Tá ali pensando numa mãe hiper amorosa, né? Hiper investida no Leonardo, né? Que, aliás, vai redundar na hipótese do Freud muito frequente que narcisismo e homossexualidade tem tudo a ver exatamente por conta dessa relação hiperamorosa. Qual que é a lógica do Freud? E aí queria ver se isso faz sentido também no mundo grego, né? Articular narcisismo e homossexualidade, se tem algum link para você. Mas a lógica do Freud é muito simples, né? A minha mãe é apaixonada por mim, né? Eu me identifico com a minha mãe. Eu quero ser amado, né? Tal como a minha mãe, né, está se estabelecendo. E quero um objeto de amor, né, como o dela, né? Então, eu amo alguém, né, como ela me amou. Então, estabeleço a mim mesmo como objeto, né, nessa relação especular, para não sair dessa relação especular, né? Então, quando o Freud fala da libido homossexual, né, oriunda do narcisismo, né, ele também está trazendo um pouco da presença do objeto, né, já para falar do narcisismo. Então é interessante esse tipo de paradoxo no Freud, porque, insisto, o narcisismo geralmente vai fazer a gente pensar em egoísmo, ausência do outro, né, um apagamento do outro. Mas o tempo todo, se a gente lê com Laplanche principalmente, né, o Freud, o narcisismo está sempre lembrando dessa origem autoritária, né, do investimento que constitui o investimento do sujeito sobre si mesmo. Esse investimento tem uma origem no outro, é o olhar do outro, né? Eu lembro sempre, né, nas aulas de psicanálise de Jung, dessa cena clássica que a gente vive, né, com os nossos filhos, né, de que o menino vai lá dar uma cambalhota na piscina, e aí ele fala: pai, olha aqui a minha cambalhota, olha mais uma vez, olha outra vez. É impossível constituir o prazer da cambalhota, o prazer de qualquer identidade, se não tem esse olhar. Então, é isso que a psicanálise lembra o tempo inteiro. Assim, o narcisismo parece mesmo um apagamento do outro, mas vamos para a clínica e vamos pensar se essa cena, pai, olha aqui, olha o que eu sei fazer, olha o que eu aprendi, olha o meu livro, olha o que eu escrevi, olha o meu desenho, né? Se isso não está na base do narcisismo, o amor do outro. Por isso essa frase do Freud que eu li, né? Assim, a dinâmica entre amar o outro e amar a si mesmo, né? A dinâmica tem a ver também com essa possibilidade de saúde psíquica, né? Isso que o Freud está apontando. Enfim, mas estava, né, querendo retomar, assim, o que te faz retomar a partir disso? Gostei muito do comentário, Fábio. Tem muitas coisas a dizer. Eu queria aproveitar, agora que eu estou lembrando de cara, para dizer algo que não me ocorre ter falado as outras vezes, mas pegando carona no que você disse sobre essa cultura do estupro na antiguidade e que permanece, de certa forma, até os dias de hoje, obviamente com injunções diferentes, na sociedade brasileira, que é o problema das fontes antigas. Isso eu deveria ter dito lá atrás, para o nosso público, ter isso muito claro, que uma das dificuldades de lidar com a representação, ou as representações sociais na antiguidade, é o fato de que a maior parte das fontes que nos chegam sejam de autoria masculina, de autoria aristocrática, de autoria cidadã, no sentido de Sim. pessoas que escrevem vivendo dentro da própria polis. Então a gente raramente vai ter muitos relatos do que significa ser estrangeiro, não é muito tematizado, portanto também não é tematizado o que significa ser mulher, o que significa ser escravo, o que significa, enfim, tantas outras coisas. As fontes são muito enviesadas, isso dificulta o trabalho de reconstituir esses sujeitos antigos. Grande parte do trabalho dos estudos clássicos nas últimas décadas tem sido ler esse material a contrapelo,
para fazer referência aqui à expressão do Benjamin, né? Para tentar resgatar essas existências que foram muito importantes, mas que frequentemente foram silenciadas, não só nas fontes do passado, mas também pelas leituras posteriores feitas desse material. Então, esse é um primeiro dado. Na sequência, com relação a isso que você sugere, né, de tentar entender como, a partir do Freud, essa constituição de uma projeção narcísica que vem, né, de um amor excessivo da mãe, um amor excessivo dos pais, e como isso pode ter implicações sobre comportamentos sexuais da criança e depois desde que vai se tornar um adulto. Eu acho que para pensar como isso se dá entre os gregos, fazendo, portanto, uma espécie de psicanálise, não sei, histórico-especulativa, porque a gente não tem os sujeitos, né, para analisar propriamente, me parece que a gente tem que levar em conta uma série de diferenças que, por exemplo, dizem respeito ao sentido do amor entre os gregos antigos. Aquilo que a gente já tratou anteriormente, que, pelo menos para boa parte das fontes que nos chegam, amor propriamente dito só pode existir entre iguais. Esse é um dado de partida que aparece em vários textos, mas um dos mais importantes deles são os banquetes, né, de Xenofonte, o banquete de Platão, e aí a ideia de que a homoafetividade é o verdadeiro amor possível, porque não haveria amor entre um cidadão homem e uma mulher, na medida em que essa mulher não tem participação política reconhecida, essa mulher não tem participação na guerra, portanto, ela não experimenta as mesmas vivências que esse homem que, da perspectiva de uma sociedade falocêntrica, é quem conta. Então, o que alimenta a relação entre homem e mulher, frequentemente, é uma relação muito desigual, em que o elemento amor não é explicitamente trazido, pelo menos segundo as fontes. E aí, portanto, a gente tem essa homoafetividade como um modelo de amor possível. A gente tratou já, digamos, os parâmetros dessa relação, não é qualquer tipo de relação entre homem e homem, tem uma série de prescrições, de idade, de práticas, etc., mas aí me parece que isso teria que ser levado em conta para a gente pensar o que digamos, quais são os impactos do amor de uma mãe para a sua criança, do amor de um pai para essa criança, sobretudo quando ela começa a conviver com ele. E eu digo mais, tem um elemento que para nós é muito estranho nos textos gregos antigos, que é uma certa distância entre a mãe e a criança. Por que eu digo que é muito estranho? Porque a gente naturalizou essa ideia de instinto materno. E entre os gregos antigos, muitas passagens mostram mães que preferem a família de onde ela veio, isso é, seus irmãos, por parte de pai e mãe, aos seus próprios filhos e ao seu próprio marido. A meu ver, isso tem relação com o fato de que os gregos concebiam, em parte, a gente não pode dizer de todo, porque o problema das fontes é enorme, mas pelo menos em parte, que o filho é um produto do pai, não um produto da mãe. O caso mais claro disso está lá no final das Eumênides, né, que é uma trilogia do Écio, em que Apolo, para defender o que Orestes fez, diz: Orestes é filho de Agamenon, não é filho de Clitemnestra. O útero de Clitemnestra, de alguma forma, hospedou o sêmen de Agamenon, mas ele é filho do pai, ele não é filho da mãe. E, curiosamente, Atena vai dar o seu voto, né, de Minerva a favor desse argumento, consolidando essa ideia de que o filho ou a filha é sempre filho do pai, não da mãe. E isso ajuda a entender, por exemplo, porque a Antígona resolve, às expensas da própria vida, enterrar o irmão a manter a vida, se casar com o filho de Creonte, Haemon, e ter um filho ela própria. Que ela reconhece mais a sua relação de proximidade com o clã paterno do que com o novo clã que ela passa a integrar. Isso ajuda a explicar muitos outros mitos e colocava um nó enorme para os comentadores do século XIX que não conseguiam se desvincular da ideia de instinto materno. Mas me parece que para os gregos a relação de amor mãe-filho ou mãe-filha é muito diferente da nossa. Perfeito. É muito bom retomar isso até para ajudar a desconstruir isso que a psicanálise tenta desconstruir há tanto tempo, né? Instinto materno, né? As cenas
tanto no direito romano, né, período helenístico, né, quanto essas cenas gregas, né, que você relata, a cena clássica, né, que o Paul Veyne vai retomar, que é o filho depositado no, né, ali, se ele é levantado pelo pai, esse direito romano, né, se ele é erguido pelo pai, ele é aceito, tá vivo, né? Se ele não é tocado pelo pai, levantado pelo pai, ele segue no monturo de lixo para onde ele vai, né? Então, e a mãe obedece, não tinha, nossa, eu vou chorar, não, é o pai que decide se o menino vai viver ou não, né? É Laio que vai, né, dizer, não, joga esse menino lá na floresta, né? E a Jocasta obedece, tipo, é isso mesmo, né? Tem isso não, né? Então, é muito bom retomar isso, assim, lembrar que não tem instinto materno, né? Que não tem instinto paterno também, que isso é uma construção, né? A nossa relação com os bebês é uma construção que vai passar por várias contingências históricas, emocionais, políticas, né? Assim, a gente não tem uma garantia, né, de que o amor, né, entre pais e filhos, né, adultos e crianças, vai acontecer necessariamente, né? A psicanálise está tentando desmontar isso desde o início, né? Lembrar de um texto, né, muito, muito importante do Ferenc, chamado A Criança Mal Acolhida e Sua Pulsão de Morte, né? Ou Adaptação da Família à Criança. 2 textos do Ferenc que eu acho que tem que ser lidos bem juntinhos, né? Adaptação da Família à Criança, olha o título dele, né? Adaptação da família, né? É a família que tem que se adaptar mesmo, é ela que vai ter que colocar em jogo as suas regras de hospitalidade, né? Porque é isso que a criança gera, reabertura do narcisismo dos pais, né? É para isso que a psicanálise está apontando, né? A criança pode ser não bem-vinda, né? Mal acolhida. É isso que o Ferenc está dizendo com todas as letras no título do artigo dele: a criança mal acolhida e sua pulsão de morte. Deixar a criança lá para morrer, né? Isso determina o destino da criança também. Então, os gregos, né, lembrar disso, né, de como os gregos se relacionavam com os filhos, né, pela linha patrilinear, né, essa tradição patrilinear, é muito importante para a gente desconstruir isso que eu acho que é um dos dispositivos do machismo contemporâneo, né, que é o instinto materno, né, a ideia de que a mulher naturalmente tem que cuidar dos seus bebês e deseja isso naturalmente e tal. Muito, muito bom a conversa, assim, eu acho que da minha parte, né? Sobre isso, Fábio, eu queria aproveitar e citar um outro mito que está nas Metamorfoses, como eu acabei de ler, ele está relativamente fresco. Ótimo. Me parece, mais uma vez, apontar para isso, que é o mito em que Meleagro convoca uma caçada do javali da Calidônia, participam vários heróis, e dentre eles Atalanta, uma caçadora pela qual ele próprio se apaixona. Essa Atalanta é a primeira a conseguir ferir o javali com uma flechada, morrem vários heróis, mas quem mata o javali é o tal do Meleagro. E na hora de dispor os prêmios da caçada, ele oferece a maior parte para Atalanta. O poeta diz, ele está apaixonado por ela, reconhece a sua grandeza por isso também. E aí os seus tios de Meleagro, ficam invocadíssimos com o fato de uma mulher ser reconhecida, a desrespeitam e tomam dela o prêmio. Meleagro mata os 2 tios. São 2 tios maternos. Então ele mata os 2, eles voltam com a caçada para casa e nisso Alteia, a mãe de Meleagro, fica sabendo, por um lado, do sucesso do filho, por outro, da morte dos irmãos. E tem um mito no fundo dessa história, que é, quando Meleagro nasceu, as moiras determinaram que a sua vida ia durar tanto quanto o tição que estava lá na lareira. A princípio, a mãe tinha retirado o tição, guardado dentro de uma caixinha bem protegida, e nesse momento ela fica com a dúvida: o que eu vou fazer? Eu vou deixar o meu filho impune por ter matado os tios, e ele vai seguir a vida, ou eu vou puni-lo matando o meu próprio filho? Puni-lo por esse crime, né, cometido contra os do meu sangue. E aí Ovídio escreve isso longamente, as hesitações da mãe, as hesitações da irmã, mas é muito emblemático que no final o que vença seja o impulso de matar o filho, para punir os irmãos.
Então, a fidelidade dela fica mais do lado da família de onde ela nasceu do que da nova família que ela constitui quando ela se casa. Isso sempre, sabe, deixa os comentadores intrigados, porque para a nossa moralidade, há muito mais uma ideia de fidelidade à família que nós constituímos, o nosso núcleo familiar é o nosso marido, a nossa mulher, os nossos filhos, do que propriamente aos irmãos, né, aos tios, por assim dizer. Então, mais uma vez, eu acho que esse é um mito que aponta para isso que nós comentamos aqui, que um instinto materno não é um dado de partida, não é algo natural. Entre os gregos, isso muito raramente aparece, tá? Essa ideia assim, de um sacrifício da mãe em nome dos filhos. As explicações históricas, inclusive, apontam para o fato de que os bebês, a maior parte dos bebês morriam muito cedo. A mortalidade infantil era muito alta na Grécia, e isso levava, em termos sociológicos, a um distanciamento mesmo dos pais. Os pais não se apegam aos filhos até uma certa idade, porque a chance de ele morrer é enorme. É enorme, sim. Então, isso ajuda a colocar aí, de uma perspectiva histórica, essa construção que passa, obviamente, por injunções religiosas, né? O culto mariano da Virgem Maria, século X, XI depois de Cristo, políticas, né? Essa ideia de ter filhos para o Estado, para servir o Estado, enfim, e tantas outras. E a Atalanta? Ah, não, a mãe do Meleagro acaba colocando o Tição no fogo? Coloca o Tição no fogo. Coloca o Tição no fogo. Alteia coloca o Tição no fogo e o filho morre. O filho morre ali Entendi. Diretamente. Caraca, muito bom. Ótima história. Tá vendo? Acho que a recuperação dessas histórias é maravilhosa. Uma das coisas que a professora Cassandra Pereira França, colega do departamento aqui na UFMG, ela tem um projeto de pesquisa maravilhoso e trágico ao mesmo tempo, que ela estuda abuso sexual infantil, né? E dentro dessa clínica terrível, né, assim, uma clínica que eu tenho dificuldade de ouvir, né, os casos e tal, existe uma parte muito considerável, que não é pequena, da mãe perversa, da mãe que participa do abuso, que abusa ela mesma, né? Essa mãe praticamente não aparece, Rafa, assim, no geral, né? Assim, ela aparece no filme quase como um estereótipo da louca, né? De uma mãe louca, da mulher louca, né? Mas na clínica, né? O que a gente percebe, assim, da perversão das mães, né? Da maldade, da agressividade, dos vários tipos de abuso, passando pelo abuso genitalizado até o abuso psicológico, né? Tem tudo... a gente começa a perceber assim, que esse amor materno, né, tão, né, insensado e de alguma maneira idealizado, né, ele não resiste à análise crítica da clínica, né? Vai desde os microabusos, né, principalmente das mães para as filhas, isso é muito frequente, muito mais frequente do que das mães para os filhos, né? Até os abusos efetivos, né? Parcerias com padrastos, pais, avós, né? Que autorizam o abuso sexual das filhas, por exemplo, ou dos filhos, né? Então, uma clínica que retoma essas cenas aí dessas alteias, né? Por várias razões, mas é super interessante a leitura que você está trazendo, assim, para lembrar, né, da força patrilinear, né? E de como que é perigoso, né, assim, a gente retomar os textos, né, gregos, voltando para Antígona e para a retomada que o Lacan faz desse texto, por exemplo, né, onde isso não é citado em nenhum momento, né, que a escolha de Antígona, na verdade, é uma defesa, né, da patrilinearidade, por exemplo, poder paterno. Perfeito. Né? Perfeito. Aqui a gente pode lembrar mesmo do mito de Medeia, né? Quando ela mata os filhos com Jasão, tudo bem, ela hesita muito quanto a isso. Mas, no final das contas, aquilo, dada a sua ruptura anterior com o clã paterno, é uma aporia enorme que ela se coloca, porque ela já não tem esses laços paternos. Ela vai romper os laços do novo clã
ela vai ficar por conta dela mesma. E o mito enfatiza isso, é Medeia por si mesma. Inclusive tem um verso de Sêneca muito legal, em que ela fala, finalmente torno-me Medeia. No sentido de, finalmente, sou um sujeito pleno, sou sozinha, assim, sou sem vínculo com pai, sem vínculo com marido, sou por mim mesma. Perfeito. Então, é isso. Por que Medeia dá conta de matar os filhos, né? Bem, me parece que tem questões ali de poder que ultrapassam qualquer ideia de instinto materno. Isso, exatamente. E o perigo está em retomar Medeia para exemplificar a mãe louca, entende? Exato, como acontece muito, né? Isso. Assim, então, pensar sempre em duas direções, né? No que significa o nascimento do bebê, a chegada do bebê para qualquer pessoa, mulheres e homens. O que significa reabertura do narcisismo nesses termos, né? Então, é claro que isso nos enlouquece, nos recoloca em jogo com nós mesmos, né? Esse é o ponto, mas não esquecer nunca, né? Assim, de que quando a gente pega Medeia, Antígona, né, Creusa, né, que são essas, né, que abandonam seus filhos, matam seus filhos, né, elas não são exemplares, né, de mulheres loucas, né? Elas estão claramente jogando um jogo racional, fazendo uma escolha bem racional, né, de manutenção de uma linha de poder, né? Tipo, essa linha de poder tem que ser respeitada. É trágico quando isso não é respeitado. Jazão não está respeitando isso, né? Ele não está entendendo o crime que eu cometi, né? De abandonar a linha paterna, né? Eu que sou neta de Hélios, né? Neta do Sol, entendeu? Tipo, ele não está entendendo o crime que ele está cometendo. Ele tem que entender, né, que quem manda é essa linha patrilinear, né? Então, assim, ela não está louca. Ela está defendendo uma estrutura social específica, né? Então, muito cuidado, né, quando a gente analisa esses casos, né, da mãe enlouquecida, até para pensar na clínica hoje, né, da mãe enlouquecida que mata seu bebê, que abandona seu bebê, né? O que é isso, né? O que isso significa? É a loucura da mãe? Ou a gente pode escutar também essa cena clínica como cena social, né? Da mãe que está, nesse caso, né, Rafa, assim, agora atual, da mãe que está sozinha com o bebê, onde essa linha patrilinear não tem mais função de cuidado, né? O pai não está lá, né? Geralmente o pai não está lá para cuidar, o pai abandonou, o pai agrediu, o pai é alcoólatra, né? É a mãe que está louca? Ou é a cultura que está louca e a mãe está desesperada, né? Dizendo, não dou conta, eu não estava tolerando, eu não tive o acolhimento necessário, né, para poder cuidar de um bebê. Isso não é automático. É isso que essa mãe está dizendo, na minha opinião. Cuidar de um bebê não é automático. Não tem instinto não, gente. Preciso de ajuda, eu preciso de rede de afeto, de rede institucional, da cidade, da polis, para cuidar de um bebê. O bebê é da polis, né? Não é só meu, não é do meu instinto, né? Então, essa mãe que enlouquece, né, que não dá conta do bebê, eu acho que tem algo disso, assim, desse desespero, né? O narcisismo que vai vir, né, desse depósito, né, de narcisismo, que é o natural, que a gente espera como natural, o meu bebê, né? Eu quero tudo para você, eu vou fazer tudo por você, esse enxerto de narcisismo, né, que a gente espera fazer como sendo um caminho natural, a gente precisa de apoio para que isso aconteça. Isso não é automático. Sem dúvida. Né? Isso Sem dúvida. Não é sozinho. Eu considero fundamental isso que você diz, porque essa ideia de uma análise que se faz do sujeito fechado em si mesmo, ela me parece, falaciosa simplesmente, porque um sujeito ele se constitui em sociedade, com as relações que o constituem
e a partir das quais ele passa a se constituir, né? Porque ele também está sempre em fluxo. Perfeito. E aí apagar essas condições de existência social que incluem gênero, raça, classe, outros fatores, né? Que aí podem ser da ordem da biografia pessoal, é um erro enorme. Isso, a meu ver, impede que uma análise seja feita de modo a que o sujeito se reconheça no final do processo. Perfeito. Eu acho que é isso. Então, você tem toda a razão. A meu ver, tentar abordar mesmo os maiores tabus, abrindo mão dos preconceitos tradicionais da sociedade com relação a eles, é fundamental para que o sujeito ali na análise, o sujeito com o qual a gente está em contato, possa se compreender simplesmente, né? Sem uma ideia de melhora, de cura do que quer que seja, sim, mas a compreensão dos seus atos. Perfeito. Se compreender enquanto sujeito que está ali na sociedade, que tem suas relações, tem suas responsabilidades, deveres, direitos. Então, eu assino embaixo totalmente disso que você propõe. Muito bom. Eu recomendo a leitura do último parágrafo da segunda parte do texto sobre o narcisismo do Freud, né? Então, o último parágrafo dessa segunda parte é esse parágrafo genial, né? Que o Freud vai dizer que o narcisismo dos filhos se articula com o narcisismo dos pais, né? É ali que está, né, totalmente... A engrenagem está montada, né? Assim, não tem narcisismo que brota, né? Tem que ter uma rede social para estabelecer o narcisismo enquanto cuidado, enquanto carinho, né? Só o inicinho desse parágrafo para a gente terminar, Rafa. O narcisismo primário das crianças, por nós pressuposto e que forma um dos postulados das nossas teorias da libido, é menos fácil de apreender pela observação direta do que de confirmar por alguma outra inferência. Se prestarmos atenção à atitude dos pais afetuosos para com os filhos, temos de reconhecer que ela é uma reviviscência e reprodução do seu próprio narcisismo que há muito abandonado. Então, Freud está insistindo, né? Tipo, o narcisismo vai ser retomado a partir dos pais, vai ser retomado a partir do nascimento do bebê, né? E é nesse parágrafo que o Freud vai dizer da sua majestade o bebê, né? Sua majestade o bebê só vai poder aparecer se esse narcisismo tiver ok, tiver protegido também, tiver numa rede, né? Que esse narcisismo possa acontecer. Então, é nesse sentido que eu quero terminar aqui minha participação, né? Lembrar que não tem nada automático, nem o amor dos pais, nem o narcisismo, né? De que isso depende das contingências históricas, emocionais, políticas, né? Sob as quais o sujeito está, né? O narcisismo não é automático, né? O que o Freud está descrevendo é as vicissitudes do narcisismo. Ele pode virar psicose, ele pode virar hipocondria, ele pode virar egoísmo, pode virar amor próprio, pode virar um tipo de amor objetal, né? Pode virar uma confraria homoafetiva. Vamos discutir textos gostosos que nós gostamos, as nossas interseções, né? Então, lembrar disso, né? Assim, o narcisismo tem vicissitudes e destinos, né? Os mais variados possíveis, mas são sempre contingenciais, não tem nada de natural. Pode ser reconstruído, desconstruído, desfeito, né? E eu acho que essas engrenagens, né, do narcisismo, por assim dizer, a gente consegue ler, né, se a gente faz essa leitura extemporânea, né, extemporânea dos gregos, né, a gente consegue ver isso claramente, né? Como que os gregos estavam tentando pensar alguma coisa ali, né, no mito de Narciso, mas, por que ao falar de amor próprio, um mito sobre o amor próprio, eu invento um mito do cara que se mata? Entendeu? Tipo assim, você tem que prestar atenção nisso. O que os gregos sacaram ali? Sacaram um negócio muito poderoso. E, de repente, você traz essa história da Liríope, né? Será que não tem a ver com essas origens também? Sabe? Será que a gente não consegue articular, né, uma origem tão traumática, né, do estupro de novo, da violência de novo, né,
Será que, ao falar de amor próprio, enquanto iminente morte, iminente suicídio, né, os gregos estão, né, inventando, de fato, né, uma maneira de pensar em si mesmo, né, pensar no amor, de fato, né, que a gente vai ter que se debater, né, até hoje com a psicanálise, entendeu? Então, gostei muito. Perfeito, Fábio. Obrigado. Excelente seu comentário final. Isso que você propõe de uma leitura extemporânea dos gregos, inclusive, me remete, só para concluir, ao Nietzsche, com que eu abri com aquela epígrafe. Ele tem as considerações extemporâneas ou intempestivas, na qual, na segunda delas, ele vai propor que, justamente, existem formas de lidar com o passado diferentes, a depender dos engajamentos do presente, e aquele aforismo que eu li para nós no início, ele remete exatamente a isso. Os gregos têm algo de próprio deles, ou seja, eles são um espelho enquanto uma matéria, um material espelho, mas eles, ao mesmo tempo, refletem muito do que somos nós, que nos colocamos diante deles. E nisso, nós podemos tratar do passado, em termos historicistas, mas nós devemos também tratar de nós mesmos numa chave crítica, enquanto aquilo que se reflete ali. E eu acho que esse nosso trabalho de leitura dos antigos à luz das apropriações psicanalíticas faz justamente isso. Tem um trabalho de retorno a esse espelho enquanto material, mas tem um trabalho de análise dessa imagem que se projeta no espelho e que nos permite nos compreender de forma mais profunda. Então, obrigado pela interlocução, eu acho que é muito produtiva. E a gente deixa aqui o convite ao próximo encontro, né, que vai ser no sábado da semana que vem. Essa próxima semana já começam as aulas do UFMG e aí a agenda fica bastante comprometida. Então, no sábado da semana que vem, que é dia 9? Dia 11 de março. Dia 11? 11 de março, às 8 horas, Patos e Logos, último encontro aqui dessa série de 4 encontros, série, né, da qual a gente espera vai surgir um livrinho, né, Psicanálise e Pensamento Clássico, né, para a gente discutir, né, o que eu acho que é o tema mais geral, assim, vamos retomar um pouco do que a gente discutiu nesses 3 encontros, né, as relações entre patos e logos, né, de como que isso é importante para a psicanálise também. A gente tem, uma das dicotomias, né, que está no pensamento psicanalítico, na matriz do pensamento psicanalítico também, a razão e a pulsão, né, como que essas coisas se articulam. E o Rafa vai falar para a gente, né, de como que isso aparece já no pensamento grego, desde as suas origens, né, conflito, relação, tensão entre patos e logos, dia 11 de março, às 8 horas. Sempre lembrando, a conversa fica disponível no nosso canal, nos nossos canais, né, aqui no Fábio Belo 76 e no Rafael Silva Letras, e também no podcast Conversas Virtuais sobre Psicanálise. Essa conversa é pública, gratuita, tem muito a ver com os nossos projetos de extensão nas universidades públicas, nas quais a gente leciona e frequenta. Então, divulguem, né, participem, deixem suas questões aqui para quem não pôde ver de forma síncrona, e a gente se vê no dia 11. Até lá. Obrigado, Rafa, mais uma vez. Um abraço, valeu, Fábio. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.